Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus terminou de falar, um fariseu o convidou para vir e comer com ele. E entrando, Jesus sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de comer. O Senhor lhe disse: vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e de maldade. Loucos, quem fez o exterior? Não fez também o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tende negligenciado os princípios mais importantes da lei. Até aí tá bom, o resto eu vou explicando. Olha para cá, por favor. Eu não sei se na sua Bíblia tem um títulozinho escrito assim, ó. Na minha está desse jeito. Jesus critica os escribas e fariseus. É por isso que o tema da minha mensagem hoje é as críticas de Jesus. E você sabe, Jesus critica é um tema impossível para os crentes Nutella de hoje em dia, porque não pode criticar de forma nenhuma. Onde já se viu Jesus ou qualquer pastor criticar alguém? Esse é um título inadmissível no meio gospel de hoje. Você sabe, nós vivemos a época do não julgueis. Você não pode julgar nada. Você não pode falar nada, absolutamente nada. E se você critica alguma coisa, assim como Jesus Cristo fez, a crítica ela é tida como falta de amor. Qualquer pessoa que se dispõe a fazer uma crítica construtiva para outra pessoa é tida como alguém sem amor, porque é uma geração de crentes horríveis a qual nós pertencemos, onde eles se machucam com tudo. Palavras doem. Não pode, fica ofendido. Qualquer coisinha que fala é chororô que não acaba mais. Essa semana o meu filho colocou um videozinho lá no Instagram de uma crítica que eu faço a um pastor conhecido. Eu não citei nem nome eu citei. Eu só falei, olha, fulano perdeu a oportunidade de evangelizar aquela pessoa de verdade. Foi eu falar isso daí. Choveram críticas, dizendo que eu não podia criticar. Você consegue entender a incoerência ou não? Pegou? Inúmeras críticas para cima de mim, dizendo que eu não podia criticar. E eu sempre dizendo assim, você não está fazendo a mesma coisa comigo, criatura? Pastor, você não deve julgar. Olha, então você acha que eu estou errado e você está julgando. Você está fazendo exatamente a mesma coisa. E Jesus aqui não tinha problema com isso. Com críticas, com ser colocado à prova. Ele fazia e fazia de montão. Porque, convenhamos, quem não gosta de julgamento, sabe quem é? É bandido. Bandido que detesta julgamento. Pessoas que estão devendo alguma coisa, crentes que querem viver no pecado, que amam este versículo isolado, dizendo, não julgueis. Eles pegam Mateus 7:1, esquecem de tudo aquilo que a Bíblia diz, simplesmente para que eles possam pecar em paz. Essa é a realidade da maioria dos crentes. Eles se apegam em versículos isolados, simplesmente para que eles possam viver as suas vidas pecaminosas com um aval da Escritura. Alguns acreditam que a mensagem do Evangelho, a mensagem de converter o pecador, sabe como ela deve ser? Ela deve apenas conter a seguinte frase: Deus te ama e Deus te perdoa. Você não pode falar nada além disso. Você não pode confrontar ninguém. Não pode falar do pecado que ela está vivendo, da forma como ele trata a esposa, como ela trata o marido, da forma que os filhos são tratados, da forma que os filhos tratam os pais. Não, você não pode. Se você quer converter alguém, você precisa apenas dizer, Deus te ama e te perdoa. Uma das frases que eu uso constantemente é a seguinte, quando eu faço alguma crítica, né, às vezes um pouco mais dura, e eu estou tentando ser um pouco mais polido agora, os irmãos perceberam, né? Estou mais calmo. Não estou citando nem nome mais, de vez em quando, né? Mas quando eu faço uma crítica a alguém, por exemplo, que está em destaque, e por que eu faço isso? Você vai ver que Jesus fazia. Porque ele nos dá o exemplo, e porque quanto mais alta a posição tem, se ela erra, ela leva mais pessoas para o caminho errado. Então cabe a nós, como homens de Deus, apontar o dedo e dizer, olha, este caminho ao qual este pastor está tomando é errado, não sigam. É assim que os homens de Deus agem. Mas quando eu faço isso, o que eu mais ouço é o seguinte, pastor, pregue apenas sobre o amor.
Fale apenas do amor. E aí, então você imagina o seguinte: você chega diante de um adúltero, de um pedófilo, de um homicida, e diz assim para ele: olha, não importa o que você fez, Jesus te ama, tem o melhor para você. Ele quer te fazer próspero, te dar saúde e muito dinheiro no bolso. Sabe o que ele provavelmente vai te responder? Tem 2 desses? Só que embrulha rapidinho para presente, que eu estou com uma pressa danada, né? Faz favor para mim. Aproveita e leva para a vizinha lá. E eles pensam que isso é evangelizar. É você apenas dizer isso: Jesus te ama e Jesus te perdoa. E a frase que eu vi essa semana foi o seguinte: pastor, pregue o evangelho, se necessário use palavras. É uma frase meio bonita, né? Mas é mentirosa. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, pregue o evangelho com a sua vida. Você não precisa criticar ninguém, você não precisa falar de ninguém. Olha, mas se você viver uma vida santa lá no seu trabalho, automaticamente o seu modo de viver, diferente dos ímpios, vai falar por si mesmo. E outra coisa, não existe essa balela aí: pregue se necessário, use palavras, porque Paulo é claro em Romanos: como verão se não há quem pregue? E como que você prega? Sem falar. A maioria dessas pessoas não tem nenhum contato com o evangelho. Como dizer que Jesus ama e perdoa os pecados se a pessoa não sabe qual o pecado ela está cometendo? Não tem como. É por isso que John Wesley dizia assim: a pregação ela deve ser 90% lei, mostrando os mandamentos, e 10% apenas de graça. Primeiro, nós precisamos levar a pessoa a ver que ela está errada, para que daí então ela possa buscar quem possa ajudar. Se você duvida disso, chegue numa pessoa sã, né, saudável, e diga assim: olha, tem um médico maravilhoso em nossa cidade, ele quer te curar você. Se a pessoa não tem nenhuma enfermidade, não vai ter utilidade para ela, por mais que o médico seja mais espetacular. Para que serve um médico para alguém que não está doente? Nada. Agora experimente tirar uma radiografia dessa pessoa, mostrar um câncer maligno corroendo ela por dentro, as chances de vida diminuindo a cada dia mais. E então você chega com essa radiografia e diz assim: você está desta maneira. Você não vai nem terminar a frase, ela vai clamar por um médico. Assim deve ser o evangelho. Primeiro, a lei deve ser exposta, para que as pessoas possam ver os seus pecados, para que depois de ver os seus pecados, elas possam correr para o Salvador. Porque ninguém corre para um Salvador se ela acha que ela é uma pessoa boa, que ela acha que ela é uma pessoa salva, que ela não tem muito o que mudar. E, além do mais, olhe para as mensagens dos profetas, dos homens de Deus, dos apóstolos. Basta ler a Escritura, você vai ver que Jeremias, Isaías, Daniel, Malaquias, todos eles, via de regra, sabe qual era a mensagem deles? Só mudava a época e os exemplos. Mas via de regra a mensagem era assim: obedeçam a Deus, ou a desgraça vai vir sobre você. Submetam-se ao Senhor, ou a desgraça vai alcançar a sua família, o seu povo, a sua vida, ou você vai morrer. É isso que nós vemos constantemente. A mensagem do Evangelho, ela é em sua maior parte negativa, de confronto, de mostrar o erro das pessoas. Eu não sei como as pessoas conseguem, domingo após domingo, abrir a Escritura, pregar, mas nunca sai uma mensagem que confronta as pessoas. Nunca sai. É apenas consolo, consolo, consolo. A Escritura tem consolo? Óbvio que tem, e muito, muito. Só que é interessante você ver Lucas e os outros evangelistas sintetizando a mensagem de Jesus Cristo em uma frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não estou dizendo que ele só pregava isso, né? Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Não. Resumindo a pregação dele, era isso: os seus pecados, vocês devem se arrepender, para que daí então o reino do céu possa vir. Você reparou que o reino do céu, ele vem depois do arrependimento? O que as pessoas fazem hoje, elas pregam um evangelho manco. Pregam apenas um lado da mensagem do evangelho. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo vai dizer assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores. A lei, ela vem justamente para mostrar o quão pecadores nós somos. Por isso é necessário ter não matarás,
para você saber que você não pode fazer aquilo. Por isso é necessário não adulterarás, para você saber que não se deve adulterar. Em Gálatas 3, Paulo vai dizer que a lei tornou-se nosso guia para nos conduzir a Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: você prega a lei, você mostra os mandamentos que são impossíveis de se cumprir. Talvez você ache assim, olha, não, eu consigo cumprir a maioria. Mentira! Se você entender o que é os mandamentos, você vai ver o quão perdido você está. Uma vez, um jovem chegou no pastor e disse assim: pastor, eu queria saber como o senhor está, né, em relação aos 10 mandamentos, porque eu fazendo as contas lá em casa, eu só estou errando em 2. E o senhor, como está? Talvez pensando, rapaz, se você, jovem, está obedecendo 8 e errando apenas 2, eu acerto 11 dos 10. E o pastor, ele deu risada, ai meu Deus, sabe nada, inocente. E começou a explicar para aquele adolescente o que de fato eram os mandamentos. Quando você entende que não matar não é apenas você tirar a vida de alguém, mas quando Jesus explica, aquele que desejar o mal para o seu irmão já cometeu adultério no seu coração. Aqui a todo mundo aqui já vai ser condenado por homicídio, sem exceção. Quando você entende que o adultério não é simplesmente o ato da relação íntima com uma pessoa que não é o seu cônjuge, mas Jesus ele vem e explica: eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério no seu coração. Quando você entende que o adultério ele não começa no motel, lá é apenas o fim de muitos, mas ele começa aqui na mente. É o desejo de uma mulher que não é sua, de um marido que não é seu. E então você se vê totalmente pecador. Quando você entende a questão do perdão, que nós devemos perdoar o irmão 70 vezes 7, ele não está dizendo que, olha, o limite do perdão é 490 vezes, né? Senão você vai fazer conta lá, né? Esposa, quantas? 1, 2, acabou. Não é isso. É apenas uma forma alegórica de dizer que o perdão ele deve ser sempre. Sempre. Nós temos o dever de perdoar, por quê? Porque Jesus Cristo nos perdoou primeiro. Meu irmão, daí quando você vai entendendo isso daí, já fica mais difícil você falar que você cumpre 8 dos 10 mandamentos. Já começa a ficar um pouco mais complicado. A mensagem que diz falar do amor sem expor a lei. A mensagem que diz falar do amor sem confrontar o pecado. É a mensagem que jamais vai gerar convertidos. Ela vai gerar apenas iludidos. Pessoas que vão ficar durante anos no local de culto, pregando, cantando, tocando, mas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Por quê? Porque elas nunca souberam quão errado elas estavam. Então é de suma importância. E aqui Jesus Cristo vai falar, né, quais os problemas desses religiosos aqui. E eu vou basicamente falar apenas 2 princípios. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: nós vemos mandamentos externos sem pureza interior. Você sabe, esses homens aqui, eles se davam por satisfeitos apenas por cumprir algumas regras externas. Eles não estavam preocupados com a motivação. Por isso que para Deus não importa apenas o que nós fazemos, mas a motivação com que nós fazemos. Então nós conseguimos, por vezes, fazer coisas corretas, e mesmo assim serem pecaminosas por conta do quê? Por conta da motivação. Um pastor como eu pode claramente orar todo dia para a igreja crescer. Não com o intuito do reino de Deus avançar, de pessoas serem salvas, mas simplesmente para daqui a 5 anos, simplesmente para daqui a alguns anos ele poder falar assim: lembra? Lá na outra igrejinha que você não quis ir? Agora com ar-condicionado você quer, né? Você acha que ele não pode fazer isso? Não, óbvio que pode. Então, uma oração correta, a qual Deus manda para que o reino cresça, pode ser pecaminosa se as motivações são erradas. É aquela pessoa que quer fazer, quer conquistar as coisas, não apenas pelo prazer da conquista, para que a conquista glorifique a Deus, mas é para esfregar na cara do outro: eu consegui, você não. Então ela se dedica, ela estuda, ela trabalha, acorda cedo, dorme tarde. Mas se as motivações são erradas, para Deus é pecado do mesmo jeito. Esses homens, eles cumpriam as regras exteriores sem se preocupar com a verdade, com a pureza interior. E Jesus vem dizer para ele, né? Essa analogia é fantástica. Adianta vocês apenas limparem o exterior do copo?
Não adianta. Vocês limparem o exterior e por dentro está podre, não adianta. E é a mesma coisa em relação a várias outras coisas. Por exemplo, não adianta você dizer assim: pastor, desde quando eu fui para a igreja, eu nunca deixei de ser fiel com o meu dízimo, com a minha oferta. Oh, joia. E eu bato na minha esposa de vez em quando durante a semana, mas eu nunca deixei de ser fiel. Ora, não adianta. Pode ter certeza que não. Esses homens, eles tratavam bem os animais, mas se relacionavam de forma péssima com pessoas. Então Jesus vem e os chama de hipócritas. Haviam inúmeros mandamentos aqui, em que esses homens deveriam obedecer. Muitos, mandamentos cerimoniais da lei de Deus. Um exemplo, a circuncisão. A circuncisão devia ser obedecida, que é cortar ali o prepúcio do órgão masculino. Mas eles, quando eles reclamam o seguinte: olha, você viu a reclamação deles aqui? Você vai comer sem lavar as mãos? E não está dizendo aqui de forma nenhuma que Jesus era porco, não tem nada a ver com isso, Você pensou que Jesus, pelo amor, Nem para dar uma ladinha na mão lá. Se tem o Covid na época dele, já era, Cumprimentando os outros. Não era esse o problema de Jesus Cristo. Não era esse o problema. O problema é que eles tinham alguns mandamentos que eram acrescentados à lei de Deus, que não era a Escritura. Então, por exemplo, eles, em relação à purificação antes de comer, eles tinham um ritual meticuloso. Tinha que ser uma jarra de tal tamanho, com tanta quantidade de água, despejada não sei quanto tempo ali, em tal temperatura, ser lavada e esfregada a mão 232 vezes e meia. Eles eram muito preocupados com coisas meticulosas que a Escritura não dizia. Então é por isso que eles falam: mas calma aí, Jesus não lava a mão como eles lavavam. Ele fazia apenas da maneira correta. Sabe qual é a interpretação que muitos crentes modernetes dão para essa passagem aqui? Jesus não cumpria. Nós também não precisamos cumprir os mandamentos. O que importa é o amor. Não é isso que é pregado? Olha, você tem que amar. Ame. Cumprimento da lei é o amor. Eu vou explicar o que é isso aqui já. Mas, se Jesus Cristo não tivesse obedecido os mandamentos, estávamos todos perdidos. Não haveria salvação para nós. Então não tem lógica, com base nesta passagem, dizer assim: Jesus não se importava com a lei. Jesus se importava apenas com o amor. Porque se Jesus foi desobediente, não há salvação para nós. Jesus, ele não disse assim: olha, limpem o interior, porque eles reclamaram. Jesus falou: olha, não adianta, vocês limpam só o exterior, dentro está sujo. Mas Jesus não diz assim: não, então limpe o interior. Limpando o interior, a parte de fora não tem que estar suja. Não, porque alguns podem levar para esse lado também. Mas é impressionante como as pessoas vivem dando desculpas para pecar e às vezes usam textos como esse. Olha para você ver. Daí está lá, a moça, ela vem à igreja há tempos. E ela quer usar o raio da blusa lá. Olha o nome da blusa: tomara que caia. Fala se não é demônio, irmã, esse negócio desse. O nome por si só já é terrível. Ainda mais às vezes pega uma foto que de busto para cima, parece que a mulher está pelada, Aí então, puxa, ela comprou na promoção lá e ela quer usar aquela blusa. Só que ela sabe, eu acho que não é muito certo, Daí ela lembra: mas teve uma vez uma irmã da igreja também usou. Então ela usa o pecado da outra para dar um aval para que ela possa usar aquilo ali. Muitos fazem assim. Eles olham para os pecados dos outros apenas como um álibi para cometer o seu próprio pecado. Em relação ao dízimo, Jesus Cristo vai dizer aqui, muitos também fazem isso. Eu cansei de ver. Porque percebeu? Ele diz assim: olha, vocês dão dízimo do endo, da hortelã, do cominho, mas vocês têm negligenciado os princípios mais importantes. E o que Jesus diz? Façam o que é mais importante: a fé, o amor, e não deem o dízimo. É isso que ele diz? Não é. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, as primeiras. Agora, o que tem de gente dizendo assim, tá vendo? O que importa é amar. Jesus acabou de dizer aqui, pare de dar o dízimo e ame. É isso que ele falou? Não é. Ele diz: faça os dois. Essas duas coisas fazem parte. Eu lembro de um amigo meu, trabalhava comigo no quartel, e ele usava esse artifício aí, porque tem gente que faz um malabarismo gospel ali só para não ser fiel. Pega um versículo aqui, e outro de lá e tal. Tá vendo? Não tem essa questão de dízimo. Mesmo você explicando, dando todos os exemplos.
Então, ele disse assim para mim, não, eu não sou fiel com dízimo, não. Mas todo mês eu dou oferta. Todo mês, sem exceção. Eu disse, é verdade. Teve algum mês que a sua oferta chegou a dar 10% do seu salário? Claro que não. Ou seja, dá uma desculpinha, né? Não, mas pelo menos eu ajudei aqui, comprei ventilador, comprei tal coisa, fiz isso. Apenas como desculpa. Desculpa para quê? Para esconder sua avareza. Porque não tem outro. Não há outra palavra a se encaixar uma pessoa dessa, a não ser avarento. Avarento. Pessoas que são guiadas apenas pelo dinheiro, não veem que Deus dá 90%, dá 100% e pede que a gente venha apenas restituir 10%. Eu estava até brincando ontem, né? Estava com o irmão lá. Ele falou que abriu um serviço para a esposa dele. Eu falei, que maravilha, imagina, você entra com tudo e do lucro, a mulher fica com 90%, só devolve 10% para você. Qual esposo que não ia fazer um negócio desse, gente? Qualquer um. Mas tem muitos que diante de Deus não fazem. Deus abençoa, dá capacidade, da vida, da sabedoria, dá o emprego. Ah, não, mas o que entra é apenas meu e acabou. Pastor, mas isso é lei, e a lei não vale para hoje, porque ali Jesus ainda não havia morrido. Essa é outra desculpa que eles dão também. Verdade, ali as pessoas não tinham morrido. Então tá bom, em Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, né? Começa capítulo 5 em diante ali. O Sermão da Montanha, ele é a base para todo o Novo Testamento. Então você está dizendo que Jesus Cristo, pelo fato de ter pregado o Sermão da Montanha vivo, não serve? Ignore-se o Sermão da Montanha? E o Decálogo, então, que era no Antigo Testamento? Ora, porque se a lei não serve para hoje, lá na lei estava assim, ó, não matarás. Você pode sair matando? Estava lá, não adulterarás. Você pode sair adulterando? Não pode. Pastor, mas não há sacrifício hoje, por quê? Porque Cristo morreu por nós. Isso é verdade? Óbvio que é. Óbvio que é. Mas isso significa que a obra não precisa ser sustentada? Que nós não devemos fazer a nossa parte? Não devemos confundir as coisas. Hoje nós não oferecemos sacrifícios no estilo de cordeiros sendo mortos, assim como eram mortos no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, morreu de uma vez por todas, então não há necessidade mais. Mas quem disse que não há necessidade de não matar? Mas quem disse que nós não devemos obedecer o mandamento de celebrar a ceia e participar dela? Quem disse que nós não devemos cumprir Hebreus 10, quando diz, não deixeis de congregar? Porque os desigrejados se apegam nisso, né? Eu sou a igreja, dele é a igreja sozinho, ele é o zorro. Não preciso de ninguém. Eu preciso só da Bíblia. E quem que traduziu a Bíblia para vocês? Você sabe? Grego, hebraico? Eu não sei. Apenas desculpa. Quem disse que não temos que obedecer o mandamento do batismo? Da contribuição? São mandamentos que continuam vivos. Eu sei que quando a Escritura diz que o cumprimento da lei é o amor, esses fariseus entendiam de forma errada e achavam que apenas dizer que amar as pessoas é o suficiente, porque para as pessoas hoje você precisa apenas falar, né? O que importa é amar. Eles não dizem como se deve amar. Eles não dizem que às vezes amar é você pôr a mão no bolso e ajudar alguém que precisa. Não, esse amor eles não querem. É o amor apenas, né, o sentimental. É apenas aquilo ali. A verdadeira santidade que Jesus vai explicar, que é o cumprimento da lei, que é o amor, quando você entende que Jesus Cristo fez um sacrifício por você, e aquilo que Ele fez por você, dá a nós aquilo que nós jamais conseguiríamos conquistar por méritos, que é a salvação e vida eterna, o que resta a nós é termos um coração grato e vivermos para Ele, porque Ele morreu por nós. E então, quando você entende isso, não vai ficar difícil você cumprir os mandamentos. Por que você acha que o resumo dos mandamentos é o seguinte? Amar a Deus e amar o próximo. Porque, ora, se você ama a Deus de verdade, você não vai adorar outros deuses. Você não vai falar o nome do seu Deus em vão. Você vai cumprir aquela primeira tábua. E se você ama o próximo de verdade, você não vai mentir para o próximo. Você não vai adulterar contra o próximo. Você não vai matar o próximo. Não vai desejar o que o próximo tem. Então é de suma importância entender isso. E para terminar, o segundo princípio é o seguinte, põe ele, por favor. Segundo princípio, críticas aos religiosos. No versículo 42. Versículo 42, acompanha comigo.
42 e 43. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de toda a hortaliça, e desprezais a justiça, o amor de Deus. Devíeis, porém, praticar essas coisas sem esquecer aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em públicos. Olha para cá. Esses fariseus eram a pior espécie de ser humano que existia. Por que eles eram a pior espécie de seres humanos? Por conta de hipocrisia. Eles matavam, mas com um ar de piedade. Ora, Jesus Cristo foi morto justamente por eles. Justamente por eles. Agora, cabe a nós, quando chegarmos diante da Escritura, fazermos um teste, um autoteste. Por exemplo, quando você lê o fariseu e o publicano, um orava de si para si, o outro dizia: "Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Você se identifica com qual? Quando você vê a história de Davi e Golias, você se identifica com qual? Se você for honesto, na maioria das vezes você se identifica com Golias da vida. É com fariseu, é com hipócrita. E isso é de suma importância para que a gente possa crescer. Isso é de suma importância para que a gente possa avançar. Eu já vi inúmeras vezes campanhas em igrejas contra a inveja. Já viu? Quebra da inveja. Daí está lá aquele corredor de sal grosso, assim. Aqui uma vez eu vi, na nossa igreja. Eu estou vendo lá, né, o pessoal com um monte de saco de sal grosso, assim. Falei, cara, churrascada vai comer solta, né? Era nada, era descarrego. E então, você vê assim, né, quebra da inveja. E você percebeu que nessas campanhas é sempre quebrar a inveja do outro em relação a você? Acontece qualquer coisinha. Isso que te digo. Falou assim, apontou o dedo, assim, começa a chorar já, né? Tem gente com muita inveja de você. Vai acertar? Provavelmente, óbvio que vai, né? Tem muita gente não, uma ou outra só, porque não é essas coisas todas não. Mas tem, às vezes, gente que tem inveja da gente. Só que essas campanhas é sempre em relação à inveja que os outros têm da gente. Você pode ser um pobre, quebrado, um miserável, eles vão falar: ó, tem gente na sua família com inveja de você. Eu nunca vi uma campanha assim, ó, quebra da inveja, da sua inveja. Os invejosos, venham fazer parte do culto nessa sexta-feira forte. Já viu um culto assim? Queridos, eu faz quanto tempo? Acho que uns 15 anos que eu estou na igreja. Eu já vi pessoas confessarem tudo que é tipo de pecado para mim. Tudo que você imagina. Mas eu nunca vi ninguém nesses 15 anos dizer assim: pastor, ora para mim, porque eu tenho uma inveja danada do fulano. Não vi. Até hoje. Se quiser ser o primeiro depois do culto, venha e fale comigo. Sabe por quê? É algo vergonhoso. E às vezes eu falo, né, fulano, e eu converso com as pessoas, mas parece que nunca tem. Ninguém tem esse sentimento, é impressionante. Eu falo, mas será que é só eu? Daí o fulano perguntou para mim um dia, né, pastor, mas o senhor tem inveja? Às vezes dá até tremedeira. Ai, Senhor, conseguiu, que lá eu não consegui. Eu vou orar. E uma das formas de você vencer a inveja é você orar para que Deus abençoe mais aquela pessoa, né? Você está lá a vida inteira trabalhando para trocar de carro. E o ímpio joga lá no Vale Cap e ganha o carro. O que você faz? E chama, fiz um churrasco para comemorar que eu ganhei no Vale Cap. Ganhei aqui, ó, 2 caminhonetes, 2 ainda. O que você fala? Não vai dar para ir porque eu vou estar gripado. Né? Você inventa alguma coisa. É porque, na maioria das vezes, nós nos vemos como bonzinho. Nós nos vemos como o publicano, sendo que na maioria das vezes nós somos fariseu. Jesus, ele chamava esses homens religiosos de sepulcros caiados. Olha, vocês matam pessoas. Vocês são assassinos. Vocês são sepulcro. O que era o sepulcro caiado, né? Ou, dependendo da versão, sepulcro não marcado. Porque em Israel, como funcionava? Havia um ritual de purificação e a pessoa não podia ter contato nenhum com o morto. E quem já foi aqui em cemitério sabe como que é, né? Às vezes tem alguns túmulos ali que são no chão, que não é marcado. Daí você está passando por cima de um monte de gente morta ali, você nem sabia.
Israel era algo extremamente sério isso daí. Por quê? Porque eles eram considerados impuros cerimonialmente. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês, fariseus, vocês são pessoas que contaminam os outros, sem que esses outros venham saber. Por quê? Porque vocês são podres. O sepulcro caiado esse é o entendimento, né? É um caixão bonitinho por fora, ali um túmulo bonitinho por fora, mas por dentro o que tem é podridão. Podridão que ainda contamina os outros. Ele diz: vocês religiosos, vocês são exatamente assim. E Jesus ele vai dizer aqui, e ele é o nosso padrão de pastor, né? Você percebeu que Jesus tinha inúmeras vezes que não era tão civilizado assim não, como as pessoas talvez hoje queriam, né? É por isso que eu sempre falo, olha, não confie em pastores civilizados demais. Eu não estou dizendo pastor grosso, arrogante, que fala besteira, né? Porque hoje em dia, os pastores de hoje em dia, o que quer ser um pastor macho? Tomar cerveja, rotar e beber vinho. Eles acham que isso aí quer ser macho. Veja, é um grande perigo quando homens de Deus têm o objetivo apenas de agradar as pessoas. Quando você coloca como objetivo agradar todo mundo, você vai desagradar alguém, a Deus. Porque é impossível você ser um cristão fiel, amar a Deus de verdade, se comportar como um cristão e ainda assim agradar todo mundo. Ou como já disseram, né? Paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. Por que é importante você saber disso? Porque o evangelho por si só, ele é ofensivo. Se você ler a Escritura, você vai ver que a Escritura por si só, ela é ofensiva. Aí você vê hoje no mundo ao qual vivemos, onde o versículo preferido dos cristãos é: não julgueis, mais amor. E então, se você segue aquilo que a Escritura diz, e fala coisas óbvias, porque hoje, dizer verdades óbvias passou a ser ato de bravura. Sim, eu às vezes eu vejo pessoas dizendo: pastor, parabéns pela coragem. Do quê? Eu só falei aquilo que a Escritura diz. Ontem, não lembro, eu escrevi um artigo sobre negros, né? Porque aquele ministro do Supremo, ele disse que, olha, temos uma dívida histórica contra os negros lá e tal. Tá certo que o tema ali eu fiz para chamar a atenção mesmo para aquilo que eu escrevi. Porque eu coloquei assim no tema, né? Negros estão no lucro. Logo depois dessa frase. E eu apenas ali, eu dou dados históricos de que o Império Mouro, que era o Império Negro, ele chegou a escravizar brancos por 711 anos. E aquela região ali, que era a região das Balcãs, onde eles fizeram escravos, que era a Bósnia, Iugoslávia, Grécia, eram loirinhos de olhos azuis. E o povo negro fez o quê? Escravizou a eles. Então eu falei assim: olha, então, vocês estão reclamando aí de 400 anos de dívida histórica, né? Então, desconta aí, vocês ainda nos devem 300. O povo ficou bravo. Não estou dizendo que escravizar esses 300, claro que não. Mas é que as pessoas, elas não conseguem ver que judeus foram escravizados, brancos foram escravizados. Passaram por coisas terríveis. Mas é só uma parte que fica reclamando. É só uma parte que fica murmurando. Daí, hoje em dia, você fala o óbvio, né? Que nós devemos nos preocupar é com o quê? É com a vida humana, independente de cor e de pele, independente de classe social, de etnia. Você fala o óbvio. As pessoas: que coragem, hein? Que coragem. É vocês que são frouxos, por não dizerem aquilo que está na cara. Porque o evangelho por si só ele é ofensivo. Veja se não é. Eu fico imaginando Jesus Cristo hoje em dia, chegando numa igreja dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu já imaginando gente levantando e indo embora. Você é o bichão, então. Você é o único caminho. Não tem, vossa santidade, né, Jesus Cristo? O único que não pecou. É bem capaz que os crentes falariam isso para ele. Falariam, com certeza. Mas quando ele diz: eu sou o caminho, singular, a verdade, a vida, ele está dizendo, entre linhas, que qualquer que não esteja no caminho dele está errado. E que história que é essa que a gente não pode falar que o fulano está no erro? Que precisa se arrepender e voltar para o caminho certo? Absurdo. Os crentes hoje em dia, com certeza, chamariam Jesus Cristo de arrogante. Mas amor, mestre.
Falariam. Eu fico imaginando Jesus na rede social, tanto de comentário, hater xingando ele hoje, hein? Porque onde já se viu o cara achar que é o bicho, que é exclusivo. Mas aí, para encerrar, no versículo 45, ele vai falar sobre os mestres da lei, né? Olha o que diz assim. Diz assim, verso 45. Então, um dos doutores da lei, ele diz, mestre, quando dizes isto, também ofende a nós. Versículo 46, ele, porém, respondeu, perdoe-me, gente, jamais quero ofender vocês, longe de mim, vocês são uma bênção. Isso aí que está escrito não é, né? O povo está ali, mestre, você está falando que você está ofendendo a gente. Olha como Jesus responde. Ele, porém, respondeu, ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós mesmos nem com o dedo tocais esses fardos. Ai de vós, pois edificais o túmulo dos profetas que vossos antepassados mataram. Assim sois testemunhas que aprovam as obras dos vossos antepassados, pois eles mataram os profetas e vós edificais túmulos. Por isso, diz a sabedoria de Deus, eu lhe mandarei profetas e apóstolos, e eles matarão a uns e perseguirão a outros. Portanto, esta geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas desde a fundação do mundo. Você percebeu? O povo ficou ofendidinho. Mestre, você está xingando eles. Isso aí eu acho que está caindo na gente, hein, mestre? Cuidado. Jesus, você está pensando que é indireto? Agora eu falo só para você. Vocês são hipócritas, vocês são pior que ele. E começa a descascar o povo. Eu fico lendo a Escritura e eu fico o tempo todo tentando achar esse Jesus Cristo paz e amor que muitos pregam hoje. Eu não consigo ver. Esse Jesus Cristo que, nossa, parece estar lá, né? Fala nada. O povo fazendo tudo errado assim. Pode fazer o que você quiser, né? Eles confundem Jesus, sabe com quem? Com o avô, porque avô é assim. A maioria, pelo menos, né? O neto vai na casa e pode virar a casa de ponta cabeça. Ai, que coisa linda do vovô. O moleque está com o lustre da casa na mão. O que o vovô faz? Nossa, que menino esperto, conseguiu pegar. E arrebentava o filho dele. E se o pai vai e repreende, onde já se viu bater na criança? Tem Alzheimer, né? Não lembra do que fez com a gente. Espero que eu não fique assim quando for avô. Mas as pessoas às vezes pensam que Jesus Cristo é um avô, que aceita tudo e não fala absolutamente nada. Jesus Cristo, ele está escancarando a hipocrisia desses homens, dizendo, olha, vocês colocam fardos pesados demais sobre essas pessoas, mas vocês mesmos não fazem nada. Vocês fecham a porta ali do céu, não entram e não deixem que ninguém também entre. Vocês estão levando o povo à perdição. Mas não pode pregar isso hoje, né, gente? Discurso de ódio. Se Jesus Cristo tivesse canal no YouTube, meu irmão, já era bloque. Acabou. Acabou. Do versículo 47 até o 54, ele vai dizer, vocês adornam, enfeitam o túmulo dos profetas que vieram antes de vocês. Vocês fazem isso. Vocês até gostam de profetas. Morto. Profeta morto, vocês, Zacarias, baita profeta. Hein? Jeremias, gente, vamos lá. Vamos passar uma escovinha no túmulo de Jeremias. Lá ele merece, tanto de coisa boa que ele fez. Vocês amam profetas, mas apenas os profetas que morreram. Quando chega um e aponta o dedo para você e diz, olha, arrepende aí, rapaz, do seu adultério, do jeito que você fala com seu pai, com a sua mãe, da roupa que você usa, você faz o quê? Você mata esse daí. É uma maravilha. É uma maravilha adorar profeta morto. Agora, aquele que vai na casa da gente, via de regra, a gente odeia. Eu canso de ver pessoas que... É por isso que quando as pessoas elogiam através da rede social, né? Eu nem levo muito em consideração, elogio nem levo, né? Pastor, que isso, que aquilo. Eu falo assim, pergunta para os irmãos da minha igreja se eles acham. Eles pensam um pouquinho diferente. Porque eu visito, eu estou junto, eu vejo o jeito que trata o filho, falo assim, não já se viu. Tem lares onde a autoridade veste saia, é a mulher que manda. Mas tem lares onde a autoridade veste fralda. A criança faz o que quer, é o reizinho da casa. É a reverência ali, o que você quer hoje, reizinho da casa? Não quero comer, quero celular. Tó, celular, não vai nada. E aí então, quando a gente chega e diz, irmão, você está tratando errado seus filhos.
Você está tratando errado sua esposa, seu marido. Filhos, vocês estão sendo desobedientes aos seus pais. Sabe o que muitos fazem? Eu vou para outra igreja. Essa igreja que não dá não. Muito legalismo. Muito invasivo. Onde já se viu falar diretamente na minha vida? Mas o evangelho não serve para isso. Para nos mudar. Eu sei que não é gostoso. Não é gostoso. Quantas vezes, eu lembro, comecinho da conversão principalmente, eu morava já junto com a minha esposa, tinha filho já. Tínhamos uma vida de casal normal, né, mesmo sem ser casado. Isso, segundo a Escritura, é viver em pecado. Não é pecado, é viver em pecado. Pelo amor de Deus, essa moto, hein? Senhor, abençoe esse servo. Troca de moto. Volta para cá. E então, eu toda vez que eu ouvia o pastor falar sobre relação sexual antes do casamento, uma cadeira aí, parecia que tinha espinho. Quem é ele? Para falar o que eu tenho que fazer. Ficava furioso. Nunca mais volto. Domingo estava eu lá, cara de pau de novo, né? Mas eu não entendia que aquilo era para o meu bem. Aquilo é para que eu pudesse andar nos caminhos corretos e não ter consequências terríveis sobre minha vida. Hoje muitas pessoas, quando elas têm um contato com um profeta de verdade, deste daqui que confronta por amor, todas as coisas que eu falei para qualquer um de vocês aqui, a mais dolorida, nunca foi com o objetivo de diminuir ninguém. Sempre foi com o objetivo de muda o caminho, porque esse caminho vai trazer morte. Todas as coisas. Eu posso, e errei muitas vezes na forma de falar. Muitas vezes errei. Na forma de falar. Não no conteúdo em si, na forma. Errei muitas vezes. Porque, convenhamos, o que eu ganho de ir lá na sua casa e falar assim, ó, você tem que parar de usar essa roupa aí, mano. O que eu ganho? A não ser a enorme possibilidade de você nunca mais ir à igreja. Quando eu vou lá e falo assim, ô, avarento, você tem que dar o dízimo. Quando eu vou lá, eu falo, irmão, você precisa contribuir com a igreja, ajudar a gente. O que eu ganho? A não ser a enorme possibilidade de você ir embora. Se mesmo assim eu faço, você pode ter certeza, em primeiro lugar, para que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, não há outro objetivo a não ser esse, para que Deus abençoe você. E que você possa lembrar que homens de Deus, de verdade, eles agiam aqui como João Batista. João Batista, ele era assim. Ainda que nos arranque a cabeça, a verdade deve se manter. Sim. Ainda que nos arranque a cabeça, devemos continuar pregando aquilo que nós acreditamos para não negarmos a nossa fé. Então, quando você encontra esses profetas ainda vivos, não fique bravo. Louve a Deus, porque Deus ainda tem preservado alguns, poucos, é verdade, poucos, mas ainda tem preservado alguns. E além do mais, você tem opção aqui hoje, por exemplo, eu não gostei que o pastor falou, vou embora. Eu não posso te obrigar a igreja, não posso. Você pode fazer como aquela Herodias fez, né? Quando ela foi confrontada do seu pecado, o que ela fez? Tem que arrancar a cabeça desse homem aí, porque arrancando a cabeça dele, ele não fala mais. Você pode ir embora, dizendo, não quero ouvir mais. As pessoas da internet podem simplesmente, né? Pausa o vídeo, desinscrever, dislike ainda. Não quero ouvir mais. Pode. Só que uma vez que você sabe da verdade, ainda que você corte a cabeça do profeta, essa verdade vai continuar te acompanhando por onde você for. Não tem como você fugir mais. Você tem pesadelo com a cabeça de João Batista. Mas a verdade vai continuar ali até você se arrepender. Ou se você continuar no pecado, até você morrer e ser condenado. Então, se Deus hoje nos dá a oportunidade de arrepender, que assim eu e você possamos fazer. Amém, meus irmãos?